Oi, oi, tudo bom? Me chamo Inajara, é meu primeiro vídeo aqui no canal. Gente, não reparem, eu tô no meu quarto. Na verdade, é um quarto compartilhado com a minha filha mais velha. Eu cheguei quase agora do serviço, então não repare as minhas olheiras, como é que eu tô, o barulho, que eu moro num condomínio. Então, eu queria mesmo fazer esse vídeo tomando um cafezinho aqui com vocês. Para registrar, para deixar registrado, porque eu já tenho algum tempo que eu queria fazer esse vídeo, sabe? Tô até sentada numa cadeira, a cadeira de praia da minha mãe, gente, pra vocês terem ideia, que é tudo improvisado, tudo que eu queria mesmo era falar, relatar. Não sei se é como um desabafo, mas é uma coisa que eu tenho guardado há muito tempo, assim, que eu querendo compartilhar, só quem me conhece, que é mais íntimo, sabe da minha história. E hoje eu quero estar expondo, assim, né? Então, como amanhã eu completo 43 anos, eu tô bem refletindo sobre muitas coisas da minha vida que tem acontecido. E, e tem acontecido muitas coisas, principalmente de 2 anos pra cá. Por que eu digo 2 anos pra cá? Foi onde mudou totalmente a minha vida, sabe? Eu era casada há 2 anos atrás. Fiquei 23 anos casada com uma pessoa que eu achava que eu podia confiar. Eu tinha ele como meu melhor amigo, pai das minhas filhas, que eu tenho 2 filhas com essa pessoa. Uma hoje ela tá com 23 anos, a outra 19. Então, e 23 anos que acabou assim, ele me traindo. E é isso que eu vim falar, é sobre isso. Porque quando eu descobri, foi tudo muito. Na verdade, assim, a gente tinha um casamento sólido, bom, uns tempos pra cá, nos últimos, vamos botar uns 5 anos que a gente tava vivendo junto, assim, nós tava um casamento maravilhoso. Eu trabalhava CLT na época, e só que eu conciliava o CLT com hoje a profissão que eu tenho, que é cabeleireira. Eu tava 6 anos conciliando. Eu ia, eu, eu saía do meu serviço, que era no escritório de cobrança, e saía de lá. Ai, só um pouquinho. Eu vou acender a minha luminária não, minha ring light aqui, ai gente, eu tô aprendendo ainda a falar as coisas, tudo. Enfim, eu vou ver se eu consigo iluminar um pouco mais, tá? Que eu acredito que tá escuro. Então, voltei. Resolvi não ligar, deixar assim mesmo, a iluminação. Porque o vídeo é pra passar o meu relato. Aí, nós estávamos numa fase muito boa. Eu nem sei onde é que eu parei, gente. Aí nós estávamos então numa fase muito boa. Aí eu abri meu espaço, saí do CLT, lembrei. Saí do CLT, que eu já trabalhava uns 20 anos como CLT, e fui abrir um espaço que era de cabeleireira. Só que uma ressalva. Ele já era barbeiro porque ele fez o curso junto comigo. Só que eu conciliava esse curso. Eu conciliava junto com o meu trabalho. Ele não. Ele, quando ele foi fazer o curso, ele estava desempregado. E eu que dei a ideia dele fazer esse curso. E tá, aí tudo bem, até aí tudo bem. Aí ele fez o curso, também fiz junto com ele. A gente se formou nessa profissão de cabeleireiro, né? Ele também. Daí ele se aprofundou um pouquinho mais, daí ele fez de barbeiro.
E eu fiz de design de sobrancelha também nesse período. Me formei pelo Sesc de cabeleireira e pelo Senai de design de sobrancelha. Então eu conciliava, eu saía do meu serviço e ia até a barbearia onde a gente montou um espaço juntos. O meu espaço era menor que o dele, era para vocês, para contextualizar, para vocês entenderem. Era uma sala comercial e ele dividiu essa sala. Aí deixou um pequeno espaço para mim, porque a gente achou melhor, né? Como ele ia ter uma demanda maior do que eu, porque eu ia atender só depois do horário, com hora marcada e ter menos fluxo de pessoas, a gente achou melhor ele ficar com um espaço maior e eu menor. Aí no meu espaço só tinha a cadeira, o espelho, o lavatório e o carrinho auxiliar com as minhas coisas, né? Meus utensílios ali de trabalho mesmo, minhas ferramentas. Então eu saí de lá e ia pra lá. Aí a gente mudou para uma sala maior depois de um período, depois de uns 5 anos trabalhando ali, eu conciliando, né? Serviço ou outro, gente, era bem exaustivo. Bem exaustivo. Imagina, eu trabalhava como recuperadora de crédito, né? Eu ligava para as pessoas para cobrar das pessoas, então era um serviço bem entediante, assim, era bem entediante. Então, era bem estressante, na verdade. Tinha metas para cumprir, então imagina, eu saía com a cabeça assim, né, a milhões. Pegava ônibus, era longe. Mesmo assim, consegui dar conta, consegui. E bati a meta, tá? Aí fiquei nessa por durante 6 anos. E o nosso casamento, eu achando que tava uma maravilha, né? Uma maravilha. Sendo que ele era. Depois a gente vai vendo e tudo mais, a gente vai analisando os fatos, né? Estando mais do lado de fora, depois que eu me separei. Na verdade, eu vivi um relacionamento abusivo, bem abusivo. Ele era ciumento, ele ficou ciumento por durante muito tempo. Aí depois eu fui tentando amenizar, sabe? Aí eu achava que ele tava menos abusivo, assim, menos ciumento e tudo mais. Até melhorou o negócio de ciúmes. Depois de um tempo, as gurias foram ficando grandes, as minhas filhas. Aí ele foi melhorando, sabe? Mas eu acho que tem outras questões aí. Eu também não me permitia mais, assim, eu não permitia. Ele viu que eu tava, de certo, ganhando meu dinheiro. Aí ele via, não vou bater muito de frente, porque ela vai, uma hora, cair fora, né? Eu ameaçava também, quando eu via que ele tava meio... Porque ele é daquele tipo de pessoa que ele gosta de intimidar, tá? Grita, te ofendia em palavras. Então era bem complicado. Então, e eu também, eu acho que eu pisava às vezes meio que em ovos, assim, não provocava, achava que algumas coisas que eu poderia fazer ou falar ia, entende? Então, muita coisa eu também comecei a relevar para ter um casamento maravilhoso. Hoje eu analiso assim. Aí quando a gente foi para essa outro espaço que era na frente, que ficou vago e era um lugar melhor, tinha uma sala do lado que estava desocupada, que era da mesma proprietária. Aí a gente conversou com ela alugou para mim. Eu vou dar um resumão, tá? Porque 23 anos de casada, né, gente? 23 anos junto com uma pessoa é bastante coisa, tem bastante coisa, muita coisa. Mas eu vou dar um resumo, assim. Aí a gente foi pra essa sala, aí eu abri o meu espaço do lado, só que a minha sala era menor que a dele, bem menor que a dele. Inclusive é a sala que eu trabalho ainda hoje, até hoje. Faz 2 anos que eu tô lá. E vocês não reparem o barulho, que chega a mensagem aqui pra mim. Mas eu não vou atender agora, só depois. Senão eu perco o raciocínio, sabe? Eu não tô acostumada a fazer esse tipo de vídeo. Então, assim, aí eu aluguei ali esse espaço e coloquei uma pessoa pra trabalhar comigo, uma manicure, que ela veio até de outro estado. Muito querida ela, até hoje ela é minha amiga. A gente é muito amiga. Ela não tá mais comigo, por outras questões também. Não por causa que não deu certo de nós duas, deu muito certo, ela ficou 1 ano e meio comigo, até pouco tempo. Enfim, aí
Quando eu tinha 2 meses que eu tava nesse espaço, agora que vem, ó, peguem a pipoca, peguem... Tô brincando. Ai, aí quando deu 2 meses, eu senti ele estranho. Ah, lembrei como é que foi. Aí teve um... Como tudo aconteceu de fato, a traição, a cereja do bolo. A gente tinha acordado um dia de manhã, que era um dia típico pra ir trabalhar, tá? E nesse dia, como eu só tinha, acho que uns 2 meses que eu tinha aberto o espaço, eu tinha poucas clientes, eu atendia mais, era à tarde. Então a gente tinha combinado assim, eu recém tinha saído do CLT, eu tava ainda meio que descansando, sabe? Aí ele pegou e disse assim pra mim, ô Ina, ele me chama de Ina, né? Ele me chamava de Ina, meu apelido. Meu nome é Inajara, e a maioria das pessoas me chamam Ina, quem me conhece. Ô Ina, ele assim, de manhã. Eu acredito que tu não precise hoje de manhã, tu pode ir à tarde se tu quiser. Ou seja, tu tem alguém pra atender hoje? Aí eu falei assim, não, não tenho ninguém até agora. E ele assim, então... era um dia assim, meio que, sabe, que não tava lá assim, tava um dia meio estranho, porque era inverno. Eu nunca vou me esquecer, gente, porque foi perto do meu aniversário. Foi bem perto, por isso que eu tô fazendo esse vídeo, tá? Porque eu faço aniversário em agosto, 29 de agosto. E hoje é 28 de agosto. Talvez o vídeo vá pra amanhã, eu subo amanhã. Não sei se vai dar hoje. Mas enfim. Aí, esse dia, eu não lembro bem o dia certo, porque até, assim, ó, da minha memória. Mas foi perto de agosto. Eu não lembro se foi julho, já era julho ou agosto. Enfim, eu sei que daí tava frio, tava meio que chuvoso, assim, tava meio estranho o tempo. E aí vai acabar meu tempo, mas eu vou continuar o vídeo, tá? Então nesse dia tava um dia chuvoso, né? Aí ele perguntou se eu queria ficar em casa, daí eu disse pra ele que eu não iria ficar, que era bom eu ir. Só que nisso eu achei o comportamento dele muito estranho, muito estranho. Ele atende, né, crianças com autismo e tem alguns clientes, principalmente com autismo, que ele atende em casa, mas assim, é contado nos dedos. E nessa época, eu sabia quem eram esses clientes. Na verdade, eu achava que eu sabia, né? De muita coisa da vida dele, depois eu não sabia, vocês vão entender. Aí, eu perguntei pra ele assim, eu vou atender uma criança, eu acredito que eu vou atender uma criança nova, com autismo e tal, e só que eu vou ter que ir na casa dessa criança, é um cliente novo, a mãe que entrou em contato comigo, guarde essa informação, tá? A mãe entrou em contato comigo. E eu sou assim, eu sou virginiana. Quando eu vejo alguma coisa estranha, eu presto muita atenção no que a pessoa tá me dizendo. Muita atenção. Aí, o que que acontece? Aí ele disse que tinha essa criança pra atender, que tinha autismo, e era um menino. Aí eu achei meio que estranho, porque ele não olhava na minha cara, ele tava começando a ver a roupa dele, que eu tava deitada no quarto, e ele começou a ver a roupa dele falando, e não olhava pra mim. E aquilo, fiquei pensando, né? Por que que esse fulano não tá olhando pra mim? Porque ele sempre foi de conversar assim, tete a tete. Mas hoje eu verificando bem os fatos da coisa, ele já estava se distanciando. Eu não percebia, porque eu estava tão empolgada com o meu novo projeto, que era abrir o estúdio, estava muito envolvida, então eu não vi muitas coisas. Mas eu peguei esse detalhe, que foi muito importante. Aí ele não me olhava no olho, falava assim, sabe, meio que jogando no ar. E eu assim, tá, mas quem é essa pessoa? Tu nunca atendeu? Ai, não, entrou em contato comigo e tal, quer que eu vá lá cortar o cabelo do menino, é um autista e tal. Como é que é o nome do menino? Daí eu, bem rápido, né? Como é que é o nome do menino? Ai, não sei, eu não lembro, não sei se é... Aí ele falou um nome que era igual o nome de um outro menino que é autista também, que ele vai prestar serviço na casa dessa pessoa. Ele falou o mesmo nome. Eu digo, engraçado, o mesmo nome do fulano, que já é teu cliente. Nossa, que coincidência. Aí ele, ai, Ina, tu tá me fazendo muita pergunta, eu não sei, nem sei se eu vou cortar o cabelo de fato desse menino, porque a mãe dele ficou de me dar a resposta. Guarda essa informação. Muita coisa, assim, que pra mim tava muito estranho. Aí eu peguei e disse, não, mas eu vou ir contigo.
Nem que eu não atenda ninguém, eu vou ir. E fui. Só que, nisso, quando eu cheguei lá, entra em contato alguém que quer fazer a unha. Aí eu liguei pra manicure, liguei não, contatei a manicure, falei com ela, eu disse, olha, tem... Ai, gente, vocês não reparem, de vez em quando eu tenho um probleminha na minha vista que eu lagrimejo, sabe, sai lágrima. Enfim, daí tinha uma cliente pra minha manicure atender, que trabalhava comigo. Aí eu falei pra ela, não, vem aqui e tal, tu pode vir, né, combinei e tal. Ela, não, eu vou, tá? Agendei, tudo certinho. Lá estava eu, no meu salão. Ah, detalhe, o meu salão, o meu estúdio, que eu falo de estúdio porque ele é um espaço pequeno, né? Ele é do lado da barbearia. E a gente divide até o mesmo banheiro, tá? Então ele é muito do lado, assim, que é do mesmo terreno, é da mesma proprietária. Aí, tá, chegamos lá, tudo mais. Lá pertinho do meio-dia, ele me disse assim, ô Ina, então, a mãe do fulaninho confirmou. Ela quer que eu vá cortar o cabelo do menino. Só que ele sabia que eu tinha cliente ali, né? Que eu ia ter cliente. Então, ele bancou esperto. Que ele sabia que eu ia querer ir junto quando é cliente novo, né? Porque eu tava... Ele viu que eu fiquei meio assim. Então, ele disse, não, então eu decidi... Eu disse, que horas que tu vai? Ele, eu vou ali por umas 3 horas da tarde. Tudo bem. Quando ele saiu, eu já fiquei com as minhas anteninhas, né? Minhas anteninhas. Ai, pasme, por isso que eu digo, quando a mulher, ela tá com a intuição aguçada, vocês vão pros sinais de vocês, porque a gente tá certo, tá? Então, como eu falei pra vocês, a minha intuição, não falha, tá? Meu vídeo, ele deu uma travadinha, por isso que eu tive que dar assim, eu fiquei agora pensando, é que eu parei. Então, assim, a minha intuição tava assim, aguçada naquele dia, tava assim, estralando. E eu não sei o porquê eu fui no Instagram, porque assim, ó, quem administra o Instagram dele, quem administrava administrava o Instagram dele, era eu. Então eu fui lá no Instagram dele e comecei a olhar todas as publicações. E o que de fato eu encontrei de estranho? Que tinha uma pessoa específica, que era amiga em comum dele da academia. Por que eu sabia que era da academia? Porque eu pesquisei sobre essa pessoa. Primeiro, o que foi que eu encontrei? Eu fui em todas as fotos, nossa, tá? Até peguei as mais antigas. E tinha muita curtida dessa pessoa. E sempre ela curtia fotos que ele tava sozinho ou com minhas filhas. Quando eu estava, ela nunca curtia. Entende? Aí eu comecei a encasquetar. Eu encuquei com aquela pessoa. Eu disse, não, tem alguma coisa errada com essa pessoa. Sabe assim, quando tu cisma, tem alguma coisa errada com essa pessoa, Aí eu fui na dele. Aí eu fui lá no perfil dela, porque eles se seguiam, né? Então eu tinha acesso, porque eu entrei com a senha dele. Só que assim, na época, ele apagava todas as mensagens, né, meu bem? Que ele deveria conversar no direct, só que ele apagava tudo. Ele sabia que eu tinha acesso. Só que o que acontece? Aí eu fui em todas as fotos dela, dessa pessoa que eu cismei, e comecei a ver todas as curtidas. E tinha a curtida dele. Tinha a curtida dele. Aí eu fiquei pá, né? Aí que pá. Eu digo, tem alguma coisa com esses dois. Aí comecei a ver que eles faziam a mesma academia. Ela batia foto lá na academia, que era a mesma que ele fazia. Frequentava. E frequenta até hoje. Aí, tá. Fiquei com aquilo ali. Quando ele chegou, ele disse que passou no mercado. De fato, ele veio com uma bolsa de mercado, trouxe pão, trouxe até uma cerveja pra mim, porque era numa sexta-feira, tá? Agora que eu lembro, uma sexta-feira. Aí trouxe uma cervejinha pra mim, que ele sabia que eu gostava de tomar cerveja assim, sexta-feira à noite, sabe? A gente fazia uma janta assim diferente, né? Ele, Ina, trouxe uma cervejinha pra ti e tal. E ele passou pelo meu estúdio, porque assim, o meu estúdio ele tem a porta de entrada, né? Que tá pra frente, né? Na fachada da frente. Porque eu tenho a minha entrada.
Não precisa entrar necessariamente pela barbearia dele. Tem a minha entrada. E a minha porta de trás, dá de trás pra barbearia dele. Então, quando eu saio ali, eu ocupo aquele banheiro dele, né? Ai, gente, eu ocupo até hoje, mas isso aí é coisa pra outro vídeo, se vocês quiserem, né? Mas assim, aí o que que acontece? Aí ele trouxe cerveja pra mim. Hoje eu falo assim, ó, rindo até, né? Rindo, porque eu chorei muito. Aí ele trouxe cervejinha pra mim, trouxe chocolate. Quando ele passou ali por nós, porque a minha manicure, né, minha amiga, tava atendendo a cliente, e eu não tava atendendo, tava ali com elas ali, né? Ele passou, tá, me beijou e tal, e foi. Aí eu olhei pra Regi, que é essa manicure, que tava comigo na época, eu peguei, olhei pra ela, não na frente da cliente, deixei a cliente embora, e falei assim, ô Regi, eu vou te contar uma coisa, vou te falar uma coisa. Ele tá me traindo. Ela, não, Deus o livre, vocês são um casal show de bola, porque lá. Ela, acho que ficou assim, né? Porque de fato a gente tava numa fase legal, sabe, assim, e tal, com muito carinho, aquela coisa de chamego. A gente até tava. Mas eu senti. Aí eu disse pra ela, não, ele tá me traindo. E hoje eu descubro. Como eu já tinha feito esse mapeamento do Instagram, eu já sabia mais ou menos o caminho das pedras, pra onde que eu ia ir. O que que eu fiz? Fui lá, ele tava atendendo. Fui lá na barbearia dele. Fui lá, ele tava atendendo. E daí eu peguei, disfarcei e disse, me empresta teu celular bem rapidinho. Aí ele tava atendendo, ele naquela coisa, ele, tá. Eu disse, eu só vou ver o negócio aqui, rapidinho já te devolvo. No que eu fui, eu já fui direto assim no histórico da localização do Google. E tava ativado. Pra minha sorte, tava ativado. Ele não se deu conta. E eu acho até que na época foi eu que ativei, tá? Eu sempre fui encasquetada com essas coisas. Aí eu fui lá no histórico, pasmem, deu certinho. Ele deu certinho no motel. Toda a trajetória dele e tal, no motel. Depois do motel, ele no mercado. Certinho! Quando eu vi isso, eu bati o print e mandei pra minha filha mais velha. Aí ela assim, mãe, a mãe tem certeza? Eu digo, tá aqui, tá aqui o print. Aí falei, mostrei pra manicure ali que tava trabalhando comigo, ela sapava, falou, não, tá errado isso aí. Eu digo, eu tô te dizendo, tá aqui, o Google não mente. Mais que o Google, nunca dá errado. E não deu, gente. Ai, daí foi horrível. Eu fiquei assim, ruim. Só que eu fiz uma coisa errada, que hoje eu me arrependo de não ter sido mais calculista e mais fria nesse momento. Eu não consegui me conter. Claro que eu esperei até o último cliente ali por umas 7, 8 horas. Ele atendeu. Aí depois que ele atendeu, eu peguei e já fui mostrando pra ele. O que é isso aqui e tal? Ah, assim, foi um forrogodó. Aí ele negou. Olha, gente, foi horrível. Aí eu quis me separar. Ai, aquela lenga-lenga, né? Mas negou, ligou pra ela negou. Aí falou que ela era da evangélica, que assim, hoje me dá uma repulsa. Só isso que me dá uma repulsa ainda, sabe? Dá um nojinho assim, só de pensar. Da mentira deslavada dos dois, sabe? Os dois sem vergonha. Aí ela pegou e disse que era evangélica, que tinha namorado, que jamais que ela ia fazer isso, que ela era uma pessoa totalmente pelo certo, que não sei o que lá, que não sei o que lá. Ai, mentiu horrores, né? E eu não acreditei, obviamente, não acreditei. Aí eu sei que ele manipulou. No fim, quase inverteu a situação. Eu me senti meio que culpada, não sei, na época, assim, uma lavagem veio, sabe? Porque daí a gente fica também pensando, vem outras pessoas e fala, ai, mas 23 anos, e não sei o que lá. Mas ele negou, tá? E ele nega até hoje. Aí quase que eu voltei pra ele. Quase que eu fiz essa burrada. Quase. Mas aí não voltei, não. Ficou ali, porque a minha filha disse, mãe, se a mãe voltar, eu vou ficar pé da vida. Isso que a minha filha, assim, elas são muito evoluídas pra idade delas. Elas disseram, mãe, a gente ama ele como pai, mas como marido ele não dá mais pra mãe. Eu acho que ele traiu uma vez, vai trair sempre. E isso é fato, tá, gente? E pra mim isso é fato. Não tem essa de perdão, que não vai fazer mais. Ai, não me desculpa. Eu não acredito nessas coisas. Então, assim, aí caiu a minha ficha depois de um tempo, eu quase voltei pra ele. Quase.
mas continuei, se seguir firme, não foi fácil, parecia que abriu meu chão, assim, não foi fácil mesmo, sabe. E hoje eu vim aqui falar pra vocês que se vocês estão num relacionamento abusivo, se não dá mais, não sei se tem que dar a segunda chance, sabe. Nem segunda nem terceira, eu acho que na primeira já basta. Eu acho que já basta, tá. Hoje eu tô muito feliz, tô bem, tô trabalhando no meu próprio negócio, né, segui em frente, conheci outra pessoa maravilhosa, maravilhosa. Tô com ele há 1 ano já, mas a gente não casou, a gente tá namorando, e então eu tô com essa pessoa já tem 1 ano, que até foi engraçado a maneira que a gente se conheceu, mas se vocês quiserem que eu fale sobre esse meu relacionamento, que também tem pano pra manga, eu posso falar em outro vídeo também. Aí, sim, depois desse meu marido, esse desastre, né? Não vou dizer que eu tive momentos felizes com ele, tive 23 anos, mas eu vi que foi um relacionamento de muito altos e baixos, sabe? Eu tive que me ceder muito pra chegar até 23 anos. Eu tive que me ceder. E eu hoje analisando, ele hoje é a pessoa que ele é porque eu cedi muita coisa. Ele não abriu mão das coisas dele, entende? Dos prazeres dele, das coisas dele. Ele não. Ele só teve benefícios. Por isso que eu digo, a gente não pode se anular não, tá? Por outra pessoa. Tem que ver bem. Hoje, como eu tava falando, eu tô em outro relacionamento bem diferente. Já começou bem diferente. É uma coisa mais leve, uma coisa mais. Não é uma coisa assim pesada, intensa. Porque eu penso, hoje eu penso assim. Eu tô com 40, eu vou fazer 43, né? Então eu já dá pra tirar uma experiência tanto desse meu relacionamento. Depois eu tive outras experiências breves, assim, né? Porque tá bem insalubre. Ai, tá bem insalubre também. Aqui fora, digo aqui fora, né? Homens, que é o meu, né? É o meu interesse, que eu sou hétero, né? Tá insalubre. Tá complicado. Tá bem complicado, gente. Tá bem difícil. Bom, a gente vê pelos índices aí de feminicídio, de barbárie, de traições, e assim, é que as mulheres hoje em dia, eu vejo que elas não toleram mais. E elas estão cada vez ficando mais independentes. E isso eles não, muitos não aceitam. Então, assim, tá bem complicado. Bem complicado. E então eu conheci essa pessoa, tá dando certo. Porque hoje eu sou bem coerente. Não vou dizer que é o amor da minha vida. Não, né? Não tô mais nessa fase. Assim. A gente tem que ser uma ligação. Então, como eu tava dizendo pra vocês, é, tô gostando muito dele, sim. É uma pessoa que eu me identifico bastante, me identifiquei bastante em várias questões. A gente tem muitas coisas em comum. Mas hoje eu tô mais, vamos se dizer, racional. Eu, eu tô vendo o que está coerente a mim, né? E, e não dá mais, assim, pra gente ficar, tipo assim, botar na balança, na verdade, né? O que pesa, o que não pesa. Então, essa pessoa, ela me faz bem, ela é leve, é uma pessoa tranquila. A gente conversa muito, 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 muito. A gente tenta alinhar as coisas, assim, eu aprendi muito nesse tempo que eu fiquei separada, né? E eu vejo muitos vídeos, muitos relatos, eu gosto de ver pra mim me analisar também, né, como pessoa. E, e dentro de um relacionamento, quando a outra pessoa que tá contigo às vezes não quer ter conversas difíceis, é aí que é também um ponto-chave, tá? A gente tem que ser muito. Ver o que a pessoa realmente quer, se alinha com o que tu quer, se tá disposta mesmo a abrir mão de algumas coisas pra ficar contigo, porque tem coisas que a gente não pode se. Porque eu vejo também que tem muita pessoa assim que quer tudo certinho, tudo bonitinho. Não vai existir. Isso aí jamais. Porque nós somos. Ninguém é igual a ninguém. Então a gente tem que alinhar. Eu penso dessa forma, que a gente tem que alinhar pra que os dois fiquem pelo menos ali mais
que se dê bem, que não tenha tanta diferença, mas alinhar as diferenças, porque vai existir, diferenças vai existir. Então é isso, meu relato é mais sobre, né, o meu ex, que é tipo uma retrospectiva da minha vida há 2 anos atrás, como mudou, assim, da água para o vinho, de 2 anos pra cá, que é o tempo que eu já tô separada. Mas eu tô muito bem. Parece, assim, que tirou um peso das minhas costas hoje analisando, sabe. Que eu não eu vendo, não era feliz. Tinha muitas coisas ali que eu que cedi demais, eu que tive que abrir mão de muitas coisas. Então, eu não estava sendo feliz mais. E aí veio isso, né, a traição, que eu acho sim que a pessoa tem que se a pessoa tá se envolvendo com outra pessoa, tem que abrir o jogo, porque a partir do momento que tu tá, hã, tendo desejo por outra pessoa e tudo mais, porque tu não ama outra pessoa, né, então as vamos ser bem sinceros, é difícil o homem que tem essa coragem, né, por causa do machismo, várias questões aí, que a gente sabe como é que é. Mas é isso, é esse o meu relato, um registro que eu quero ter. E pretendo começar a fazer mais vídeos, se vocês querem mais sobre esses assuntos, como que eu superei, como que eu dei a volta por cima, porque tem todo um processo, né. Eu posso vir aqui relatar, tá bom? Beijo, beijo, muito obrigada quem assistiu.